Oi, pessoal, boa noite. Para quem vai nos assistir mais adiante, boa tarde, bom dia. Hoje a live é sobre oftalmopatia, orbitopatia de Graves, que é quando o hipertiroidismo autoimune ataca os olhos. Na live passada eu falei mais sobre doença de Graves e hoje eu vou conversar com a Amanda Sanches, que é oftalmologista. A gente vai focar principalmente no acometimento oftalmológico da doença de Graves. Deixa ela chegar aqui. Amanda, você já está por aí? Bom, sejam bem-vindos. Quem está chegando, Cida, Rafa. Obrigada aqui pela participação. A Amanda chegou aqui. Pede para entrar, Amanda. Ou eu te chamo. Pede, e aqui. Ela enviou, vê. Então, a doutora Amanda Sanches, ela é graduada, fez a sua faculdade de medicina pela Faculdade de Medicina da USP, tem residência também em oftalmo no HC e é fellow, né, especialista em plástica ocular, tudo pelo HC. E seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada pelo convite, por aceitar esse convite. E eu vou falar assim rapidamente da doença de Graves, só para contextualizar, né? A doença de Graves é o hipertiroidismo autoimune, é quando o organismo produz anticorpos contra o receptor do TSH, né, que é esse TRAB. O TRAB, então, ele estimula a tiroide a produzir os hormônios, mas só que ele tem uma reação cruzada aí com estruturas dos olhos e é que causa, né, esse aspecto bem típico que é da doença de Graves, que a pessoa tem bócio pelo crescimento da tiroide e tem a exoftalmia. Então, a Amanda vai falar um pouco sobre esse achado, né, essa interface entre endocrinologia e oftalmologia, especificamente na doença de Graves. Sim. Amanda? Obrigada, Suzana, pelo convite. Acho que é muito importante a gente sempre, quanto mais informação boa a gente tiver na internet, isso eu acho que é uma forma que a gente consegue atingir muitas pessoas. Então, obrigada por ter me chamado. E realmente, né, é uma doença autoimune que o TRAB ele acaba se ligando aos receptores que tem em estruturas de dentro da órbita, na verdade. Aqui a gente não está falando do globo ocular, e sim da órbita, que é o espaço ali ósseo onde mora a bolinha do olho, né? Então, é uma doença que o clássico, como você falou, é ter aproptose, que é aquele olho saltado, o olho para frente. E isso pode se dar, enfim, por mais de um motivo, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. E lembrar que a orbitopatia, né, essa doença orbitária causada pela alteração autoimune, que também que também afeta a tireoide, ela pode ter vários níveis. Então, não necessariamente. E primeiro, assim, antes disso, até, não só ter vários níveis, mas não necessariamente a pessoa que tem o hipertireoidismo vai ter a oftalmopatia. Assim como a pessoa pode ter também a orbitopatia e não ter a alteração tireoidiana. Então, é super associado sim, mas não é uma condição obrigatória, né? É claro que se a gente Isso, vê até uma coisa... 80. Exato, Ai, só para. Até pode preceder, né, Amanda? Assim, a pessoa pode aparecer antes, né, com o problema dos olhos e não ter o hipertiroidismo ou nem ter o hipertiroidismo. O que a gente vê aqui do nosso lado, né, que é mais comum, a gente já vê paciente com hiper. E aí perde um pouquinho esses pacientes que Uhum. podem chegar para vocês, né, que não tem doença tiroidiana ou a doença tiroidiana vai aparecer depois. Exato, ela pode ser concomitante, mas pode vir antes, pode vir depois, ou eventualmente até não vir. Mas é assim, como existe esse link, tem uma correlação importante, é legal da gente estar falando, porque o oftalmologista se vê, tem que pensar, tem que encaminhar para o endocrinologista,
E o contrário também, né? Então, fazer esse acompanhamento aí multidisciplinar é bastante importante. Então, a orbitopatia, ela tem níveis, né? Ela pode ser desde mais leve até mais grave, até muito grave, na verdade. E nos níveis mais leves, às vezes o paciente, na verdade, ele acaba tendo mais sintomas de ressecamento ocular. Então, pode ter sensação de areia, ardência, o olho vermelho, um lacrimejamento, às vezes até alguma alteração, assim, um pouco parecida com uma conjuntivite, alguma coisa assim, que é um sintoma de olho seco, mas que pode ser aí o início desse quadro da orbitopatia, porque o que acontece na orbitopatia é que as estruturas músculo ou gordura, né, existem os dois subtipos, acabam, por essa resposta inflamatória, pela ligação do anticorpo nos receptores de fibroblastos, que é o nome da célula, mas enfim, acaba ligando ou no músculo, que são os músculos que mexem os olhos para um lado, para o outro, para cima, para baixo, ou na gordura que está ali em volta do globo ocular, acolchoando o globo, né, protegendo o globo, fica entre o osso e a bolinha do olho, mas se liga nessas células, gera uma inflamação e gera um aumento de volume. Então, o grande problema para a parte da órbita é isso. A órbita é osso, então ela não estica, ela não aumenta de tamanho. E conforme vai tendo esse aumento de volume ali dentro, não cabe tudo, simplesmente não cabe. Então, começa a empurrar o olho para frente. E é daí que vem, inclusive, o sintoma, né, a alteração mais comum da orbitopatia, em 90% dos casos, aproximadamente, que é justamente a proptose, que é o olho saltado, né? Então, esse é o principal, o sinal mais característico. E tem outros que a gente comenta também. Aí, bom, tem vários graus, né? Eu vou falar aqui da preocupação nossa como endocrinologista, mas serve no geral também. Quando a gente trata, a gente vê, né, nos casos, a maioria dos casos não são os casos complicados, né? Os casos complicados, eles chegam para nós, mas o que é mais comum? O paciente chega com doença de Graves, a gente começa a fazer o tratamento com droga antitiroidiana para diminuir os hormônios. E, paralelamente, a gente percebe uma melhora do olho, né? Às vezes a gente controla os hormônios, mas a doença oftalmológica orbitária vai progredindo. Em todos os pacientes, independente se é grave, moderado ou leve, a gente tenta controlar os hormônios da tireoide, isso pode ajudar nos olhos, né? Parar de fumar é essencial para todos. E também aí proteger, né, as medidas locais que a gente chama, né? E a gente sempre encaminha para o oftalmologista. E aí eu queria, assim, que você comentasse quando o paciente chega, né? Como é que é feita a avaliação dos graus e como é que é feito o acompanhamento isoladamente. A gente está acompanhando em conjunto, mas assim, a nossa preocupação é controlar os hormônios. E a de vocês? Uhum. Tá, não. Então, a nossa preocupação obviamente, primordialmente, o que a gente se preocupa é com função, né? Tem a questão estética também, que é uma parte importante, porque, na verdade, qualquer coisa que afeta o olho acaba sendo muito visível, muito perceptível, então prejudica muito a qualidade de vida dos pacientes, tanto na questão de ter desconforto, quanto na questão do aspecto mesmo, de beleza. Então, tem a questão estética. Mas o que a gente se preocupa em analisar, então, num paciente que chega com uma possível orbitopatia de Graves? Ou uma, enfim, confirmada que seja. Mas a gente observa se ele tem ou não tem ressecamento ocular, então a gente utiliza um colírio com corante para ver como está a situação da córnea desse paciente, porque conforme o olho ele vai mais para frente, acontece a retração palpebral. Então, o que acontece nesses pacientes? Se a gente for observar a pálpebra das pessoas, ela tem que estar pertinho aqui do colorido do olho. Não tem um espaço branco entre o colorido do olho, que é o limbo, e a margem da pálpebra. Nos pacientes que têm orbitopatia, por conta tanto de retração palpebral, então da pálpebra se abrir mais,
por fenômenos inflamatórios mesmo, quanto pela questão de que o olho está sendo empurrado para fora ali do crânio, acaba ficando um espaço branco. Então fica aquele aspecto de olho arregalado. E muitas vezes isso é tão intenso que a pessoa realmente não consegue fechar completamente o olho, não consegue ocluir. E aí é a oclusão, é o piscar da gente que espalha a lágrima pela superfície do olho e permite a hidratação da córnea. Então, quando essa pessoa não consegue mais fechar completamente, não consegue piscar, a córnea ela vai sofrendo um ressecamento e que, em alguns casos, pode até fazer machucados na córnea mesmo, fazer ceratite, fazer úlcera de córnea, que são as lesões corneanas. Então, uma das coisas que a gente observa é se está tendo ou não ressecamento desse olho. Outra coisa são fazer medidas mesmo, a gente mede, existe aparelho para medir, como se fossem umas reguinhas específicas. Então, a gente mede em milímetros o quanto que o olho está saltado, observa se é simétrico ou não. E isso tanto para ter um acompanhamento, né? Então, até para saber, está piorando, não está piorando, está cada vez mais saltado. Então, isso é uma maneira objetiva da gente quantificar quanto que aquele olho está sendo empurrado para fora. Dá para fazer também de modo subjetivo, então às vezes é muito interessante pedir para o paciente trazer uma foto antiga, e aí a gente consegue comparar e ver como de fato, porque né, chega para o médico, é a primeira vez que a gente está vendo aquela pessoa, então às vezes cada pessoa tem um formato de olho, um tamanho de olho, enfim. Então é legal comparar o paciente com ele mesmo. Então às vezes pedir uma foto antiga para ver o quanto que já modificou. É uma coisa que às vezes dá uma base interessante para a gente. E aí outras avaliações funcionais. Então, eu estava comentando, né, que os anticorpos eles podem se ligar tanto em gordura quanto em músculo. E até é importante falar que nesses casos é fundamental a gente ter uma imagem da órbita. Então, pede-se um exame de imagem, uma tomografia ou uma ressonância, para ver esses músculos, para ver o nervo e tudo mais. Mas e aí existem dois subtipos, né? Geralmente a doença, ela ou é mais do músculo, da musculatura ocular extrínseca, ou ela é mais da gordura orbitária. Quando ela é da gordura orbitária, ela tende a ser menos grave. Geralmente acomete mulheres, geralmente é um quadro mais simétrico, então um olho é mais parecido com o outro. E quando é do músculo, que tende a acometer mais homens idosos, mas enfim, para a gente saber, a gente tem que olhar o exame de imagem, né? Ela tende a ser mais grave. E uma das alterações que acontece é a alteração da movimentação do olho. Então, é um paciente que chega ou com queixa de diplopia, que é a visão dupla, né? Em vez de V1, V2, ou o estrabismo mesmo, que é quando o olho entorta para algum dos lados. Então, essa avaliação da motilidade ocular é feita também. A gente pede para o paciente olhar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e vai observando se os olhos se movimentam em parceria, né? Se movimentam juntos, ou se tem um que vai e um que fica. Às vezes isso acontece. E acho que a alteração que, enfim, né, que o oftalmologista sempre vê é como está a visão. E o acometimento, assim, mais grave da orbitopatia é quando afeta o nervo óptico. Então, por uma questão de não ter espaço mesmo, pode ocorrer a gente chama, né, fala que é uma neuropatia óptica compressiva, ou seja, as outras estruturas que estão ali dentro daquela caixinha de osso, que não tem para onde ir, começam a apertar o nervo. E aí isso pode dar... E quando acontece, dá piora da visão, da dor, e isso é um quadro assim, muito grave, né? Nervo, a gente não pode... tecidos nervosos no geral, quando se lesam, a gente não consegue recuperar. Então, não pode deixar lesionar, né? Não pode deixar prejudicar. Uma dúvida que eu tenho aqui. Então, todo mundo ganha lágrimas artificiais e precisam ocluir o olho. Quando é que vocês, à noite, por exemplo, né, uns cuidados mais básicos, mesmo para quem não... Era para ser para todo mundo, não precisa nem ter grave.
Porque a gente está sempre muito exposto a condições de ressecamento. Então, tempo seco, poluição, ar-condicionado, uso de telas. Então, mesmo a pessoa que direitinho, já o uso de lente de contato, enfim, existe uma infinidade de causas, ou enfim, de motivos que agravam o ressecamento ocular. Então, o uso de colírio lubrificante, assim como a gente passa um hidratante na pele, né? Não precisa, não, só vai hidratar a pele de quem tem dermatite atópica. Não é assim. Então, assim, o uso de colírio lubrificante, eu passo para muitos pacientes. Então, assim, não precisa ter Graves para isso, mas se tiver, é um fator de risco importante para ter o ressecamento da córnea. Então, colírio com certeza. Geralmente, como eu faço com os meus pacientes, eu peço colírio lubrificante para usar durante o dia e gel à noite, porque geralmente o gel ele é mais melequento e aí acaba embaçando a visão por conta do gel. Então não fica prático da pessoa usar e aí trabalhar, vai ler, vai dirigir, não funciona. Então normalmente colírio durante o dia e gel antes de dormir, na hora de dormir mesmo, depois que já estiver deitado, que não for mais assistir televisão, fazer mais nada, porque a diferença deles é que o colírio que é mais fluido o olho absorve mais rápido ou então vai embora pelo canal da lágrima, né? O nosso olho ele se comunica com o nariz, por isso que quando a gente chora o nariz escorre, o ralinho do olho ele vai embora pro nariz. E aí acaba perdendo, então precisa pingar com mais frequência. Como à noite a pessoa vai ficar várias horas sem dormir, e o paciente com Graves muitas vezes não oclui, não fecha completamente o olho, principalmente na hora que tá dormindo, né? Porque aí tá com a musculatura mais Sim. relaxada, fica aquela frestinha de olho aberta. Então aí é legal o gel, porque aí a gente consegue uma hidratação um pouco mais prolongada, idealmente para conseguir deixar o olho hidratado durante a noite toda até o outro dia. Oclusão com curativo para fazer todo dia não é um negócio interessante. Então, aí esse paciente, se ele tá com uma ceratite que a gente não consegue resolver com tratamento clínico de lubrificante, aí talvez seja começar a pensar numa solução mais definitiva, né, em algum tipo de cirurgia, se não tiver numa fase ativa da doença, né? A gente prefere esperar 6 meses de controle para poder pensar em cirurgia. E, bom, gente, alguém tem alguma pergunta até aqui? Deixa eu ver. Tem uma pergunta da caixinha, na verdade, né? A Cleo perguntou quanto tempo leva para a evolução da oftalmopatia do grau leve para moderado para grave? Você quer? Resposta? Acho que nem todos os Vou ficar te pacientes devendo, evoluem, porque né? assim, não tem uma. Inclusive, eventualmente, a gente pode observar até um grau de melhora da proptose com o controle da atividade da doença. Então, assim, não existe isso. Ah, recebi o meu diagnóstico hoje, daqui X meses ou X anos eu vou estar assim, porque primeiro que varia muito de paciente para paciente, e segundo que depende totalmente do controle da doença, então do tratamento que aquela pessoa está fazendo. Se ela não fizer nenhum tratamento nunca, nem da doença de base e nem das complicações da órbita, claro que vai ser muito pior, né? Então, assim, mas não existe assim esse número de quando e Sim. quanto que vai piorar, né? Ah, tem a Caroline, acho que eu anotei também aqui ela pôs na caixinha e está perguntando agora, após a tiroidectomia, pode haver regressão da exoftalmia leve, incluindo o inchaço, das pálpebras? É assim, a questão de. Estão mandando várias perguntas, muito legal. A, a questão do, de controlar a doença, então, assim, o oftalmologista, ele não indica só pela questão orbitária, a princípio, a tireoidectomia. Então, Mas isso geralmente é uma indicação que vem do endócrino, se vai precisar operar. Porque, assim, a parte da oftalmologia, a gente está
na verdade, controlando uma consequência da doença. Então, não costuma ficar com a gente o tratamento da doença de base. É claro que se chegar numa situação, enfim, muito drástica, eventualmente o oftalmologista pode até acabar sendo o primeiro a fazer lá um atendimento, começar um corticoide, começar alguma medicação para diminuir a atividade, né? Para reduzir a atividade do sistema imune. Mas nunca vai ser um oftalmologista sozinho que vai indicar, falar, não, você precisa tirar a tireoide, porque o acompanhamento hormonal é uma coisa muito mais complexa, né? Sim, E sim, muito mais fora da nossa realidade. Eu falei na live passada, né? Mas assim, recapitulando, a gente tenta com medicação antiroidiana, quer dizer, tapazol, tiamazol, né? Propiltiuracil por 1 ano. Quem tem bócio grande, quem tem anticorpo alto, né? Em altos títulos, a gente sabe que é difícil controlar com medicação, mas primeiro a gente tenta com medicação. Às vezes a gente tem uma resposta muito boa com medicação, com melhora até da orbitopatia. Se o paciente tem efeito colateral grave com medicação, não é aderente ao tratamento, a gente pensa em um tratamento definitivo, que aí seria radioiodo terapia, né? Só que aqui a gente vai ter um cuidado muito específico, porque o radioiodo pode piorar a oftalmopatia. Eu vou chamar a oftalmopatia que eu aprendi assim. E aí é difícil mudar a chavinha. Se tem uma ortopatia muito grave, né, o radioiodo ele pode piorar, pode aumentar aí os níveis de anticorpos, e a gente pensa na cirurgia, né? Paciente está grávida e aí tem uma contraindicação para o radiodo. Tem uma pergunta também da caixinha, não sei se vai surgir aqui, se a cintilografia para fazer planejamento do radiodo, para diagnóstico, piora a ortopatia. Não vejo isso na prática, O né? exame, Mas que o eu exame de saiba, não, viu? cintilografia. Também não li nada, não vejo nada disso. É só o radiodo, que é uma dose assim, 10 vezes, pode chegar uma dose até 10 vezes maior. E aí, quando a gente vê que a doença está em atividade, né, Amanda? Então, tem todos esses sinais que falou, de vermelhidão, né, uma proptose muito intensa, a gente pensa ou em tratar antes, né, com corticoide, ou mandar para cirurgia. Aí, Amanda, se você quiser comentar, assim, quando é que vocês sugerem o corticoide, não sendo no preparo para o radiodo, né? Ou se você quiser também comentar para o radiodo. Já Tá. são casos moderados a graves, né? Isso. Então, é assim, a gente avalia do ponto de vista do olho, da órbita. Então, se for bem inicial, ou seja, sintoma de olho seco, mas sem uma proptose importante, sem um aumento das veias, né, aquela vermelhidão, sem dor, com a visão normal, com a movimentação do olho normal, a gente vai fazer o básico, que é aquilo que a gente já comentou. O colírio lubrificante, hidratação, cessar o tabagismo, ou enfim, reduzir na medida do possível, e fazer o controle com o endocrinologista para tentar manter ali o nível do hormônio, do anticorpo, né? Quanto mais controlada tiver essa parte, a gente sabe que tem menos chance da doença orbitária continuar progredindo. E quanto mais intensos esses sintomas, então, se for uma proptose grande, se o paciente tiver queixa assim, de desconforto, se tiver a imagem, né, o exame de imagem, se mostrar para a gente já bastante. O ideal é assim, a gente vai entrar com medicação, por exemplo, corticoide ou um imunossupressor, sempre em conjunto com o endocrinologista, mas a gente procura fazer isso se a gente vê que tá piorando a parte da órbita, antes de chegar num nível crítico, porque a vantagem de começar a acompanhar antes, o quanto antes dessa parte, é justamente para não... A gente quer evitar que comece a ter acometimento da motilidade do olho, quer de toda forma
que tem acometimento do nervo óptico, porque aí é aquilo que a gente comentou, não, é difícil de melhorar depois. Até pode, mas é muito mais difícil. Então, a gente vai acompanhando. Então, vai medindo a proptose, se está piorando, se, né, o olho saltado, se está cada vez mais saltado ou não. Faz, de repente, um controle com exame de imagem para tentar saber se é o subtipo 1, que é o da gordura, ou se é o subtipo 2, que é o que pega mais o músculo. E a gente consegue ver mudança realmente no tamanho do músculo, por exemplo, dos músculos retos que mexem os olhos para os lados. Eles ficam maiores de fato, e aí a gente vai começar a pensar, vai começar não, né? Vai indicar e vai conversar para fazer um tratamento medicamentoso de imunossupressão para não deixar isso ficar pior ainda. E quando às vezes acontece de já chegar realmente muito avançado, então se já tiver piora progressiva da acuidade visual, se já tiver no exame de imagem um sinal de que o nervo óptico está sendo comprimido, aí o tratamento precisa ser cirúrgico, porque a gente precisa liberar espaço, então fazer uma descompressão, que a gente fala, liberar espaço dentro daquela órbita para parar de apertar aquele nervo. A descompressão, ela não é só na urgência, não é só por conta que aí vai falar, ai meu Deus, falaram para fazer descompressão, então é porque o meu nervo está morrendo? Não necessariamente. A descompressão, ela pode ser feita também numa fase mais tardia, se tiver muita proptose, para realmente melhorar quando a doença já não está mais ativa, né? Então faz o controle da doença, e aí para ter uma melhora, tanto de conforto das coisas, conseguir diminuir a proptose, quanto para ter uma melhor estética, a gente pode fazer a descompressão, que é uma cirurgia da órbita, né? Quem faz é o cirurgião plástico ocular que faz cirurgia de órbita. E aí a gente segue essa ordem. Então, se precisar de todas as coisas, é claro, senão a gente só faz o que precisar. Mas é a descompressão orbitária, depois a correção do estrabismo e, por último, o refinamento, que é a parte de corrigir a retração palpebral. Então, a cirurgia de pálpebra mesmo, para ajustar a posição da margem numa posição mais adequada ali perto do círculo da íris, né? Então, tem acho que talvez você já respondeu essa pergunta, ou senão, tô voltando um pouquinho aqui. A Carol perguntou, após a tiroidectomia, pode haver regressão da exoftalmia leve, incluindo o inchaço da pálpebra? Assim, a tiroidectomia não é uma garantia que a doença, né, orbitária vai regredir, mas acredito que nos casos deles, eu não sei qual é a sua experiência, poder pode, né? Porque assim, não, é o que eu falei, às vezes até melhora, mesmo com tratamento medicamentoso, sem cirurgia da tireoide, sem cirurgia da órbita, às vezes só com o controle com medicamento da doença autoimune, a alteração orbitária, ela pode melhorar, sim. Então, é claro que assim, depende. Se for uma coisa muito grave, né? Se já tiver muito avançada, provavelmente não vai melhorar o suficiente, né? Só com um remédio. Mas assim, se a pergunta é se pode, pode. Mas não dá para dizer, não. Então, se eu tirar a tireoide, a minha proptose, o meu olho vai voltar para dentro. E assim, melhorar também é relativo, né? Precisa ver de quanto que esse olho já tá para frente, porque às vezes ele volta 1 milímetro, ele volta 2 milímetros, pode ser totalmente suficiente se era bem leve, e pode ser que seja só um pouquinho, né? Aí aqui Deixa eu ver. Perguntaram Tem também, Suzana, quanto tempo pode operar o olho depois da tireoide estar controlada? Então, assim, estando com a doença sem atividade, idealmente por pelo menos 6 meses, né? Tá. Você pode pegar aí com alguma porque eu achei aqui nas pergunta que passou. Vamos já esclarecer. Oi, boa noite, gente. Então, a descompressão vem antes, na verdade, né, para evitar que o pior aconteça. E me fala um pouquinho da cirurgia reparadora, que é a sua parte, né, principal. Os pacientes
muitos se queixam que um olho dá assimetria, que o olho não fica igual ao que era antes, o que é que a descompressão não necessariamente melhora a parte estética, pelo que eu entendi, né? É mais para descomprimir. Acho que pode até melhorar por regredir um pouco, né? Mas quando é que entra a cirurgia reparadora? A descompressão ela pode melhorar, de novo, né? Depende, é muito caso a caso e muitas vezes, mesmo vendo aquele paciente, é difícil da gente dizer o quanto que vai melhorar. Mas assim, a gente sabe que não adianta tentar corrigir pálpebra se o olho tiver muito para frente. Não funciona. Por isso que tem que seguir isso é bem Essa estabelecido, assim, e é uma coisa que se faz em conjunto. Então, o especialista de órbita com o especialista em estrabismo com o especialista em pálpebra. Então, um encaminha para o outro para seguir essa sequência de primeiro, se tiver indicação de fazer a descompressão, primeiro a descompressão, depois o estrabismo, depois a pálpebra. E a descompressão pode sim melhorar o aspecto, dependendo de como estiver. E a cirurgia palpebral, ela entra no final para a gente tentar fazer um ajuste, mas realmente essa questão da simetria é uma coisa que é difícil. Ninguém tem um lado igualzinho ao outro, né? Independente, a gente tem pequenas diferenças. Então, isso é uma coisa que eu falo, inclusive, para todos os meus pacientes que vão operar pálpebra, mesmo quando a cirurgia é só estética, é só bolsa, sobra de pele, ou quando é correção de pitose, que é quando o olho é muito caído, enfim. Para qualquer cirurgia, eu sempre falo, a gente não tem um lado igual ao outro. Na cirurgia, a gente busca tentar deixar o mais simétrico possível, mas nem sempre fica igualzinho, né? Então, e a gente tem uma outra dificuldade também quando a gente fala em posicionamento da margem da pálpebra, que é a questão de como chega o estímulo nervoso nas pálpebras. Então, o cérebro, ele manda a mesma quantidade, o mesmo comando, abrir o olho para os dois olhos, na mesma quantidade. Então, quando a gente mexe na posição de uma das pálpebras, a gente acaba afetando a outra. Porque vou dar um exemplo só assim, meio grosseiro, mas o olho tá mandando lá, vamos dizer assim, com intensidade 5 para abrir os dois olhos, porque um dos olhos é baixo. Então, para ele ficar um pouquinho mais alto, o cérebro manda na intensidade 5. Aí vai lá e mecanicamente, com uma cirurgia, levanta um pouquinho aquele olho que é baixo, o cérebro percebe, opa, eu não preciso mais mandar 5, eu posso mandar 2 só agora, ou 3. E aí o outro olho que estava legal, recebendo energia de 5 para abrir o olho, cai. Porque para ele, de repente, 5 era ok, mas 2 não é mais. Então, esse ajuste de posição de margem da pálpebra é uma coisa que é difícil. Mesmo quando o paciente só precisa, teoricamente, mexer em um olho, a gente precisa deixar conversado, que pode ser que precise mexer nos dois. Por conta disso, a gente ajusta e olha como fica. Ah, não, o outro lado caiu, aí precisa mexer no outro também. Então, assim, todos esses detalhes, assim, né, variam muito de paciente para paciente e às vezes de um olho para o outro, de um lado para o outro. Então, tem casos da pessoa falar, ai, nossa, esse olho é feito, esse daqui ainda tem um negocinho aqui que está me incomodando. E aí a gente vê, mas muitas vezes é muito. Porque a gente está falando em milímetros, né? A pálpebra, idealmente, ela precisa cobrir 2 milímetros do limbo superior, da bolinha colorida do olho na parte de cima, e embaixo não precisa cobrir nada, é só tangenciar, assim, essa bolinha. Então, se a gente está falando em milímetros, pense como que não é difícil de fazer um ajuste milimétrico e numa coisa que né, que é viva, que se modifica. É diferente de eu falar, eu vou cortar um papel aqui milimetricamente. Aí tudo bem, às vezes você até consegue. Mas assim, em algo que... E a pálpebra, ela tem essa questão da função, que ela precisa ter esse movimento, precisa baixar completamente. Então, não é puramente chegar lá e recortar e colar na posição que a gente quer, né? Ela precisa se manter funcional. Então, assim... Eu acho que o Graves, assim, a grande questão é que tanto da parte clínica quanto da parte cirúrgica, ele é uma doença que é difícil da gente manejar, assim,
Não é muito simples, né? Sim, é, daqui da nossa parte da endocrinologia é uma das doenças mais desafiadoras, tanto que o tratamento definitivo, né, a gente fala, o ideal seria que a gente conseguisse deixar o paciente equilibrado, sem medicação, mas com certeza é muito mais fácil para a gente manejar, tratar um hipotiroidismo do que o hipertiroidismo, né? A gente só tem para o hipotiroidismo a reposição de um hormônio do Graves, pode entrar, entra droga antiroidiana, beta-bloqueador, corticoide, isso tudo só né, da parte da tiroide, muitas vezes fora a parte da órbita. E os pacientes, assim, são pacientes que não sei se é em conjunto com a doença, são pacientes que às vezes não aderem muito bem ao tratamento, né? Estou falando da parte hormonal, parece que eles se sentem bem com os hormônios mais altos. Às vezes o que fisga o paciente mesmo para o tratamento, o incômodo maior dele é mais da É o parte olho. orbitária do que do hipertiroidismo em si, né? Se a doença orbitária for leve, às vezes ele vai levando, mas quando, né, pega os olhos, e infelizmente, né, tem paciente que com estrabismo depois, mas que foi muito difícil de fazer esse controle hormonal prévio. E, Amanda, tem fisioterapia para ajudar em algum alguma reabilitação, tipo fisioterapia ou não? Até onde eu sei, não. A gente vê, às vezes, por aí alguns tratamentos milagrosos, inclusive exercício do olho para curar glaucoma, para curar catarata, umas coisas esquisitas aí. Mas não, assim, que eu saiba, não sei, acho que não tem ninguém aqui do estrabismo acompanhando, mas se tivesse, seria alguma coisa relacionada à musculatura, então, mas que eu saiba, não tem nenhum tipo de exercício para fazer. É o controle da doença mesmo, que vai evitar a Desse piora. treinamento cerebral aí não tem, assim, Não, de. Não. não tem. É o controle da doença de base mesmo para evitar a piora e as cirurgias depois, se tiver realmente avançado, para a gente tratar aí essa fase tardia. E eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Ah, não, que justamente estava falando da questão da órbita, é porque realmente mexe muito com a qualidade de vida dos pacientes. Essa questão da órbita é uma coisa que primeiro que incômodo no olho, né? A córnea é o nosso, a parte do corpo que mais tem terminação dolorosa. Então, assim, um machucadinho na córnea, um cisquinho, parece que é uma coisa muito, um elefante. Então, qualquer incômodo no olho de dor é uma coisa que incomoda muito. E a parte visual também, porque o olho, né, a gente ainda mais agora que andava todo mundo de máscara, só viu o olho, né? Só sobrou o olho. Então, assim, incomoda muito. Por um lado é bom, porque acaba sendo o que faz o paciente, de repente, se tratar direitinho. Mas o ideal seria que começassem a tratar antes, justamente para não evoluir para essas fases da orbitopatia, né? Que a gente consegue alguma melhora, assim, às vezes melhoras significativas, tem resultados cirúrgicos muito bons. Não estou dizendo que não tenha, mas é bem desafiador mesmo. E melhor, né? Se ainda tá bom, é melhor não estragar para não precisar tentar consertar depois. Acho que esse é o O principal. recado. Tem uma pergunta aqui, às vezes não consigo deslizar, mas a Renata tem o hipertiroidismo, então o tapazol e tem o Graves. A vista pode saltar de um dia para o outro. Na nossa experiência, né, em geral, assim, quando a gente vê, o paciente já chega com ortopatia instalada, né? A gente raramente, a não ser que o paciente não trate, vê progredir. Então, se está tratando, acredito que não vai, né, surgir essa doença da ortopatia de Graves de um dia para o outro. Vocês veem alguma coisa assim, Amanda, assim, do paciente estar bem controlado e a doença
orbitária piorar Pra rapidamente? gente, acho que até mais do que para vocês, geralmente já chega com a doença, né? Da órbita. Porque o endócrino ainda de repente pode estar acompanhando por conta da questão do hipertireoidismo num paciente que ainda não tenha. Mas para chegar no oftalmo, tenha já o diagnóstico do hipertireoidismo ou não, mas geralmente se ele veio no oftalmo é porque já percebeu alguma coisa de alteração do olho. Então, também eu não tenho assim, acabo não fazendo nenhum tipo de acompanhamento de pessoas que ao acaso desenvolvem depois hipertireoidismo, né? Mas, de toda forma, a orbitopatia ela tende a ser progressiva, ela não é uma coisa assim, não é esse processo da autoimunidade, de se ligar ali nos fibroblastos, de fazer a inflamação, não é uma coisa que acontece, por exemplo, vou até mudar um pouco a situação, mas se chega um paciente para mim com uma proptose súbita e que me fala, ontem o meu olho era normal e hoje ele está muito saltado, o hipertiroidismo não vai ser nem a minha primeira, nem a minha segunda e nem a minha terceira principal suspeita, entendeu? Porque não é assim que Sim, costuma acontecer. A proptose e o exoftalmo do hipertiroidismo costuma ser lentamente progressiva. preciso. Só que ela pode progredir muito ao longo do tempo, né? E é claro que essa velocidade é variável. Aquilo que eu falei, pode ser em meses, pode ser em anos, mas assim, em dias, de um dia para o outro, não é o que a gente vê. Perfeito. Aqui, o Garcia perguntou: pode operar a pálpebra mais de uma vez? Pode. Se tiver. Tudo depende da indicação, né? E é claro que, assim, uma reoperação, ela tende a ser mais difícil do que uma primeira cirurgia. Porque é um tecido que já foi mexido, que já tem cicatrização, já tem fibrose. Então, mas poder pode, principalmente em alguns casos, assim, de se for precisar de enxerto, de pele, alguma coisa assim, às vezes a gente pode fazer ou em mais de uma fase, ou até opera, ver o quanto que melhora, ver se está satisfatório ou não, e aí reoperar. Mas poder operar a pálpebra mais de uma vez, pode sim. Da caixinha, existe previsão para uso do medicamento Tepesa, que é o nome comercial, né? Você quer comentar? Então, A que eu gente saiba, a até. previsão é que não tem previsão ainda. Esse medicamento é um medicamento recente, né? Ele foi aprovado nos Estados Unidos pelo FDA, se não me engano, em 2020. É um anticorpo monoclonal, ele é um medicamento, assim, que eu acho que bom que estão sendo feitas pesquisas nessa área, porque realmente é uma coisa para tratar a raiz do problema, né? Então é muito melhor que nem quando a gente fala, vai fazer uma cirurgia da órbita que está tratando só uma complicação. O ideal das doenças é que a gente consiga tratar a raiz do problema. Então, esse medicamento, ele atuaria ali na fisiopatologia, na causa da autoimunidade, mas que eu saiba, não sei se tem previsão, não é registrado na Não. Anvisa aqui ainda, não sei se tem previsão de quando que isso vai sair, mas eu acho que seria muito bom, principalmente para os endócrinos poderem começar a contar com uma classe de medicamento a mais aí para o controle, né? Também a gente procurou, eu procurei também, não tem. Às vezes, né, infelizmente, as medicações são aprovadas lá fora, às vezes são aprovadas aqui, mas não são lançadas no mercado. Por questões E até comerciais também, né? questões comerciais, que aí define o preço não é vantajoso, ou não cobre os custos, enfim. E a Uhum. medicação nem é aprovada. E a gente tem, né, as medicações usuais, o corticoide, imunossupressor e todos esses, né, a cirurgia para os casos mais graves. Gente, mais alguma pergunta aqui? Amanda, deixa eu ver aqui. Tem o Graves, no entanto, acho que a Cleo não está por aqui, né? Da caixinha. No entanto, está abaixo do valor de referência. Ela não comentou se ela tinha orbitopatia, né?
Assim, as doenças autoimunes são sempre, né, muito desafiadoras, a doença de Graves e outras doenças reumatológicas que não são aqui a nossa, pelo menos o meu dia a dia. Essa coisa de a quantidade de anticorpos às vezes tem uma ligação com a gravidade da doença, às vezes não, às vezes, mesmo tratando a doença, fazendo cirurgia ou radioterapia, ainda existe anticorpos, né? Quer dizer, tirar a tireoide não é garantia que a doença, que os anticorpos vão sumir. E também, às vezes, a gente vê a gente tem o que é mais comum e tem o que é um pouco habitual. Não sei como foi feito o diagnóstico de Graves aqui, né? Em geral, a gente vê essa correlação, assim, quanto maior os anticorpos, mais grave a doença, e quando os anticorpos estão diminuindo, mais fácil de tratar. Mas isso não impede, né? Não sei se vocês dosam, a gente dosa mais para ver, assim, a doença está melhorando, né? Mas para a orbitopatia, se, uma pergunta aqui minha, se vocês notam também os níveis de anticorpos enfim, tentar ver um prognóstico, né, o futuro daquela. Vocês incluem isso na terapêutica, né, no planejamento do tratamento? Não, nosso tratamento ele é bastante, assim, não direto, mas assim, é Objetivo. bem objetivo e bem resolutivo, geralmente. Então, sinceramente, a gente faz a cartinha para o endocrinologista. E aí, essa parte toda de exame laboratorial, de exame de sangue, geralmente não fica. As situações, às vezes que o oftalmologista vai pedir um exame de sangue, mas normalmente a gente acaba ainda mais. Por exemplo, a minha prática, a minha formação é toda aqui de São Paulo e a minha prática é aqui em São Paulo. Então, a grande vantagem disso é que eu tenho acesso e consigo encaminhar, né? Se eu tivesse num local mais isolado, talvez eu precisasse me virar mais sozinha nas outras áreas aí, mas eu consigo encaminhar, consigo pedir ajuda dos colegas. Então, o que eu ia comentar é que a situação que às vezes um oftalmologista pede exames de sangue é nos casos de uveíte, por exemplo, que muitas vezes primeira alteração é no olho, mas a gente precisa investigar uma série de doenças infecciosas e reumatológicas. Então, às vezes, aí a gente pede, até para direcionar. Eu vou encaminhar esse paciente para o reumatologista, porque ele tem lúpus, ou eu vou encaminhar esse paciente para um especialista em doenças infecciosas, porque ele tem sífilis, entendeu? Então, nesses casos, a gente acaba pedindo. Agora, sim, quando já sabe, não, é um hipertireoidismo, Ai, o máximo que daria para fazer é assim, ver um paciente com proctóide e eu pedir os exames para daí ver mesmo o que é e encaminhar para o endócrino. Mas, no geral, eu fico muito mais confortável já encaminhando e aí eu explico. Faço a cartinha explicando. Suspeita de orbitopatia de Graves, para investigação. para a gente fechar e aí o endócrino... O TRAB, a Caroline está perguntando acima de quanto poderia se considerar um TRAB muito alto. A gente não tem acima, a gente tem 1,7 em alguns laboratórios, né? Um número abaixo disso seria negativo, acima disso seria positivo, mas tem pacientes que têm TRAB de 30, de 40, e a gente sabe que a gente vai pensar na terapia definitiva mais precocemente, né? Mas às vezes, assim, os anticorpos, eles não têm uma relação com a doença, mas não é tão absoluta, tão linear. Então, se tem um anticorpo que é baixo, a gente já acha que a doença é mais leve, né? Mas, assim, um TRAB, onde é que eu quero chegar? Um TRAB muito alto não significa, muitas vezes, que a doença é grave. A gente vê a doença grave, nas doenças graves a gente vê o anticorpo alto, mas nem todo anticorpo alto quer dizer que a doença é grave, Carolina. Então, assim, e a gente não fica vendo, está aumentando, às vezes a gente vê, é mais para dizer o que a gente vai fazer. Vai ter uma dificuldade de curar se o anticorpo ainda permanece alto depois de um ano e meio de tratamento.
Aqui a ideia não é você, né, ficar preocupada com os níveis de anticorpos. Passou de 5 para 10, a doença está progredindo. Às vezes não, né? Às vezes a gente vê uma melhora, né, da doença, mesmo sem tanta regressão do TRAB. E é até meio chato a gente ficar falando o tempo todo isso, né? De que cada caso é um caso, mas é que realmente isso não é matemático, né? Não é de sacanagem que a gente fala, não, eu não quero responder, então. Mas é isso, é muito individualizado, é muito. E muitas coisas que podem acontecer. Isso que você estava comentando agora, que às vezes o anticorpo não necessariamente um aumento do valor significa uma doença pior, ou o contrário. E é igual a gente falou, não necessariamente tem a doença tireoidiana, vai ter a doença da órbita, ou tem a da órbita, vai ter a tireoidiana. Então, assim, medicina é complicado porque meio que tudo pode, né? Tudo pode acontecer, assim. A gente sabe o que é mais comum, mas não... Cada pessoa tem que ser avaliada individualmente para a gente entender o que está acontecendo e conseguir propor um tratamento mais adequado e tudo mais, né? A gente sempre fala em probabilidades, não é nada certeza. Medicina está longe de ser matemática, então a gente, sabe, coloca na equação várias coisas. O paciente toma medicação, se a medicação, né? E tem várias combinações. Então, assim, não tem uma receita de bolo, por isso que a gente sempre, né, como a Amanda falou, não é preguiça de responder, mas a gente tem que ver em consulta, e às vezes uma consulta não é suficiente. A gente vai ter que ir progredindo aí para definir o hipertiroidismo e como é que vai ser. Às vezes só o tempo vai falar, né? Como Era é que isso que eu ia aquela falar. Às doença vai vezes, mesmo em progredir. consulta, a gente consegue falar para o paciente assim: olha, o mais provável é que aconteça aí. E na oftalmologia tem muito isso, né? Que os pacientes, enfim, das mais diversas condições, falam: eu posso ficar cego se eu fizer tal cirurgia? A gente fala: olha, o mais provável é que aconteça isso, que vai ter um resultado, sei lá, intermediário de um determinado tratamento. Pode ser que a resposta seja melhor do que a gente está esperando, assim como pode ser que seja pior. Então é isso. Muitas vezes é só o tempo mesmo, né? Só fazer para já. É claro que tem situações que a gente fala, não, aqui não tem indicação de fazer isso, porque a gente já sabe que não vai ter benefício, e aí tudo bem também. Mas assim, muitas vezes é difícil da gente predizer qual que vai ser a resposta, né? Segurar a ansiedade é essencial, né? As doenças autoimunes, elas pioram muito com a ansiedade, né? A gente vê isso muito, talvez doença reumatológica, mas a gente vê, né? Apareceu, piorou, e tem essa correlação. Não tem tantos estudos, mas uma observação na prática. Então, assim, não necessariamente a ortopatia vai evoluir, né? De leve para moderada, grave, ele vai ficar cego, pode regredir. O acompanhamento em conjunto é fundamental nessa doença tão difícil, né? Com certeza. Muito Gente, a bem. gente já está chegando aqui nos finalmente aqui da live. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu aqui. Também, se alguém depois lembrar alguma dúvida ou alguém que esteja assistindo a live gravada depois, se tiver Sim, alguma dúvida, fique à vontade. Pode, quem quiser perguntar alguma coisa específica da parte de olho, fiquem à vontade para me mandar no direct. essa live vou deixar gravada, vou compartilhar aqui a gente vai compartilhar aqui nos nossos perfis, né? E depois eu coloco também lá no canal do YouTube e eu vou colocar também as redes sociais, o contato da Amanda. Eu acho que terminamos aqui. Amanda quer fazer suas considerações finais? Não, perfeito. Acho que a gente conseguiu passar aí um pouquinho. É claro que em uma hora, uma coisa muito complexa, a gente não, né, não consegue aprofundar demais, mas acho que conseguimos falar aí noções gerais do que do porquê que acontece, de quais são as opções de tratamento. Não dá para falar o tratamento específico para cada um, mas pelo menos saber o que existe, né?
E é isso, assim, e acompanhar, se você tem, sabe, já que tem alteração, não deixe de fazer acompanhamento, aquilo que eu falei, evitar que piore é sempre mais fácil do que tentar fazer melhorar, voltar para trás depois. E acho que é isso. Ah, que agradeço muito, Amanda. Agradeço também a todos vocês que participaram, mandaram perguntas aqui, mandaram perguntas antes. E a próxima live não sei, mas quem sabe, Amanda, a gente faz alguma coisa. A gente tem também uma interface aí com retinopatia Com diabetes, né? Estava diabética. pensando isso também, com diabetes, que, aliás, na vida do oftalmologista é muito mais frequente, eu imagino que no Sim, consultório da endócrina também, né? Então, sim, uma doença podemos com certeza. silenciosa, né? Que esteticamente não incomoda, mas que a gente tem que ficar de Não, olho. e assim, para o olho pode ser devastador, né? Então, acho que é um tema interessante, sim, para a gente falar, principalmente sobre prevenção, quando acompanhar e tudo mais. Te agradeço muitíssimo o convite para conversar hoje. Imagina, foi ótimo. Beijo, boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada. Vou encerrar a live aqui. Tchau, tchau.